que nós vamos ver agora é que o Deus promete, Deus cumpre. Quando Jacó saiu da casa do pai dele, enviado pela mãe e pelo pai para que fosse à casa dos parentes dela, e lá ficasse um tempo e encontrasse a noiva que iria ser esposa dele, ele no meio do caminho teve um encontro com Deus. Deus apareceu para ele e disse para ele que ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e seria o Deus dele, e queria abençoá-lo. Mas foi tão lindo que ele não esperava por isso. Então ele viu que ele estava seguindo a risca que Deus tinha traçado para ele, cumprindo o plano. E ele fez uma promessa. Ele pegou um azeite que ele levava para fazer a comida dele, jogou naquela pedra que serviu de cabeceira para ele, e ali ungiu como coluna, e fez um voto a Deus. Foi e teve muito sucesso. Apesar do sogro ter enganado ele no caso da Raquel, que deu a Leia antes, e a Leia não era a que ele queria, que trabalhou 7 anos por amor de Raquel. Mas o homem deu a Leia. E ele foi reclamar e disse, mas que é isso? Ela é mais velha, tinha que casar primeiro. Se você trabalhar mais 7 anos, te dou a Raquel. E ele trabalhou mais 7 anos. E depois que estava constituindo família, ainda trabalhou mais 6 anos para poder conseguir fazer o pé de meia. Mas o sogro, durante 10 vezes, mudou o salário dele. E ele disse aqui, para as mulheres dele, que foi dessa maneira que Deus tirou o gado do sogro e deu para ele, quando ele estava conversando com as duas, que ele ia voltar para a terra dele, se elas iriam com ele ou não. Aí, versículo 11, Gênesis 31, versículo 11, está escrito assim, e disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó, e eu disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, e salpicados e malhados, porque eu tenho visto tudo que Labão te fez. Então Labão dizia, Jacó, meu genro, meu amado genro, olha, eu gosto muito de você. O seu salário será agora que todas as ovelhas e cabras que nascerem malhadas, elas são suas. As que nascerem salpicadas e listradas são minhas. Aí só nascia malhada. Não, Jacó, meu genro, eu enganei. Já tirou a parte dele. Eu queria falar listradas. As listradas são suas, as malhadas salpicadas são minhas. Só nascia listrada. Mas Jacó, meu filho, o homem não sabia o que fazia. Ele enganou Jacó e Deus tirando o rebanho dele e dando. Jacó, foi dessa maneira que o Senhor Deus tirou do seu pai o rebanho e deu a mim, porque não queria pagar o salário a ele. Queria que o Jacó ficasse para sempre. Ele disse, eu não tinha noite e dia, quase eu não dormia, pegava o calor do dia e o frio da noite, tomando conta. Se algum animal selvagem matava um, meu pai tinha que pagar. Eu nunca fiz nada de errado e seu pai não quer da gente prosperar. Aí eles foram e partiram e assim aconteceu. Quando Labão soube que eles estavam partindo, reuniu os filhos e os servos dele, vamos lá, queria acabar com Jacó. Mas, meu irmão, quem tem promessa de Deus, Deus não perde a promessa. A promessa é de Deus e Deus cumpre. Se você tem uma promessa e se não tem, pega a promessa. Aquela promessa que Deus faz com você é uma aliança que Ele vai cumprir sempre na sua vida. Você me pergunta, você tem uma aliança? Tenho e funciona. Quando eu preciso, eu invoco a Deus, meu irmão, só lembrar que temos uma aliança, eu tenho a bênção do Senhor. Você tem que aprender a andar com Deus e não soltar. Mesmo que você passe por algum problema, parece que você abandonou, não, confessa e volta, que a aliança de Deus, ela é eterna. Deus não muda a palavra dele. Você é que pode impedir que ele abençoe você. Então Jacó tinha essa aliança e o Labão veio com todo o seu ódio. Vou acabar com Jacó. Ele levando as mulheres, as crianças, não tinha como resistir. Mas veja o versículo 24. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite e disse-lhe,
guarda-te que não fale Jacó, nem bem nem mal. Você não vai falar nada com ele que você está no coração. Eu estou dirigindo isso. E o Labão obedeceu. Assim chegou, estava bravo, mas depois resolveu abençoar Jacó. E o Jacó, então, fizeram ali uma aliança. O Jacó, depois jantaram, ficou todo mundo feliz. E o Labão voltou. E como é que o senhor sabe que Deus abençoou Jacó? Veja no capítulo seguinte, o 32, o versículo 1, o seguinte: e foi também Jacó o seu caminho, Jacó, o Labão dele, o Jacó o dele. E encontraram-no os anjos de Deus, plural. E Jacó disse quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Manaim, que é o campo do exército de Deus. Irmãos, faça a sua aliança com Deus, passe a buscar o Senhor. Se você não entende muito, vai pedindo: Deus, o Senhor conhece a minha fraqueza. Deus conhece o escondido do seu coração que você não conhece. Aquela falha na fé que você tem, que na hora lhe impede de ter a bênção. Senhor Deus, mostra para mim o meu erro, e onde tiver uma coisa errada, põe um X e arranca da minha vida, porque eu quero te conhecer, porque não tem outro jeito. Nós somos o sonho de Deus. Eu sou, você é, mesmo que você não admita. Deus fez você para andar com Ele, quer lhe abençoar, quer fazer de você uma bênção, mas as coisas do dia a dia afastam a gente de Deus, porque deixamos. Porque o que você sentir que aquilo ali não está bem na palavra de Deus, não pegue, ore. Se está bem, você conhece a promessa, pegue. E assim você vai crescendo. O Jacó fez isso. Quando ele viu, aí tinha a confirmação. Quem é que veio naquele ermo, estamos falando de 4.000 anos atrás, deserto completo, ele passando com a família, vieram os anjos de Deus. Aí ele se alegrou tremendo. Ele viu que Deus estava confirmando a palavra. Irmão, não pegue o que o homem diz, não pegue o que as pessoas inventam, que para conseguir alguma coisa de você são capazes de prometer mundos e fundos, e outros por pura maldade enganam.